Olá, queridos alunos. Hoje a gente vai contar uma história. É a história da criação da capital federal do Brasil. Vocês sabiam que toda cidade ela tem uma história construída pela população, pelos seus moradores. Então hoje eu vou contar a história de Brasília e nós vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, a cidade onde nós vivemos. Construir uma nova capital no interior do Brasil, crianças, é uma ideia muito antiga. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Depois, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador. A segunda capital foi no Rio de Janeiro. E a terceira capital, que é a capital definitiva do Brasil, é Brasília. Mas essa ideia de construir a capital no meio do Brasil, no interior do Brasil, é uma ideia muito antiga. Ela foi sugerida em meados do século XVIII pelo Marquês de Pombal. Esse marquês, por questões estratégicas, por questões de estar muito à mercê dos inimigos no litoral, eles queriam que a capital fosse transferida para o interior do Brasil. A ideia foi retomada pelo movimento da Inconfidência Mineira. Que movimento foi esse? Foi o movimento que lutou pela independência do Brasil de Portugal, porque o Brasil era colônia de Portugal e era dependente de Portugal. E eles queriam a independência do Brasil. E um dos ideais desse movimento defendeu a mudança da capital para o interior do país. E Tiradentes, como um dos inconfidentes, ele também queria e defendeu a mudança da capital para o interior do país. Essa ideia foi reforçada logo após a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então, esta cidade, que era a capital do Brasil, quando recebeu a corte portuguesa, ela também começou a fortalecer essa ideia de transferir a capital para o meio do Brasil. A ideia de construir uma nova capital no interior do país foi ficando com força e Hipólito José da Costa, editor do Correio Brasiliense, que era um jornal que ele era editado em Londres, defendia a mudança da capital para o interior do país em 1813. Outra pessoa importante também que defendia a nova capital no interior do país foi José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele apresentou na Assembleia Legislativa do Império do Brasil memórias e meios de edificar no Brasil uma nova capital e sugeriu o nome dessa capital, que era o nome Brasília. Outra pessoa muito importante foi o Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo Varnhagen. Ele também estudou a região do Planalto Central e defendia a interiorização da capital em 1834. Em 1892, o presidente Floriano Peixoto formou a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, conhecida como Comissão Cruz. A Missão Cruz tinha como objetivo demarcar a área do futuro Distrito Federal, em 1892. A Missão Cruz foi liderada pelo engenheiro belga Louis Fernand Cruz, por isso o nome Comissão Cruz, que era essa comissão exploradora do Planalto Central do Brasil. Apesar de esta missão ter demarcado o quadrilátero onde seria construída a futura capital brasileira, demorou décadas até que a construção dessa capital fosse concretizada.
Essa é a equipe da Missão Cruz. Eles pousam para a fotografia à sombra de uma jabuticabeira na cidade de Pirenópolis. A missão tinha o objetivo de demarcar o quadrilátero que seria construída a futura capital do Brasil, Brasília. E essa equipe era formada por vários cientistas, vários especialistas que estudaram o clima, a população, o solo, né, os rios e demarcaram o Distrito Federal que é hoje. A Comissão Cruz demarcou uma área de 14.400 quilômetros quadrados, considerado a área perfeita para a futura capital. Esse quadrilátero que eles demarcaram ficou conhecido como Quadrilátero Cruz, que é onde hoje nós vivemos, o Distrito Federal. E demorou décadas para que esta cidade fosse construída. Coube a Juscelino Kubitschek comandar o grande esforço de construção de Brasília, assumindo como sua missão a transferência da capital do litoral, a capital do Rio de Janeiro, para o interior do país. A imagem que vocês estão vendo é a pedra fundamental da futura capital do Brasil. Ela foi instalada no dia 7 de setembro de 1922 pelo presidente da República, Epitácio Pessoa. É um obelisco construído como monumento arquitetônico para lançar a construção de Brasília. Esse obelisco, essa pedra, feita de material de concreto, alvenaria e ferro. Ela está localizada no Morro do Centenário, a exatamente 9 quilômetros de Planaltina, a cidade mais velha do Distrito Federal. Então, vocês conhecem essa pedra? Vocês já foram lá? É um centro turístico, é um ponto turístico de Brasília. Em 1956, iniciou a construção de Brasília. Durante a construção, foram chegando cada vez mais migrantes de todas as regiões brasileiras, principalmente da região Nordeste, em busca de uma vida melhor. Os trabalhadores pioneiros que construíram a capital definitiva do país ficaram conhecidos como candangos, e desde então quem nasce em Brasília é denominado brasiliense, ou de uma forma coloquial, de uma forma informal, nós chamamos de candango. E finalmente, no dia 21 de abril de 1960, nascia a capital definitiva do Brasil. Essa é uma imagem dos candangos dos construtores de Brasília. É uma imagem, é uma fotografia antiga, onde mostra os trabalhadores, os candangos, com carros e tratores na construção de Brasília. Hoje os candangos são sinônimo de coragem e perseverança, porque construíram a capital do Brasil, Brasília. Essa outra imagem que vocês estão vendo mostra a inauguração de Brasília no dia 21 de abril de 1960. Eram os candangos festejando essa data tão importante da inauguração. Esta outra imagem, que é uma fotografia, mostra os trabalhadores, né, os candangos, trabalhando nas obras da Câmara e do Senado Federal. Então, a nossa história é a história de Brasília. Eu espero que vocês tenham gostado e as nossas aulas estão no material de apoio que vocês irão fazer. Um beijo e nós vamos continuar ainda a trabalhar e a estudar a história de Brasília. Beijos, crianças!